Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos irmãos em humanidade. Estamos de volta para a continuidade dos nossos estudos. Veremos hoje o capítulo A Mãe de Jesus, sendo essa a quinta parte desse capítulo, que se encontra entre as páginas 361 a 368 da obra Maria de Nazaré, da autoria espiritual de Miramês, com psicografia do médium João Nunes Maia. Prosseguindo no relato dessa história divina, Miramês, reprisando que Maria de Nazaré continua respondendo ao sacerdote ledor que, mesmo desnorteado, lhe inquiriu sobre o que os anjos teriam dito a ela a respeito do templo. E Maria prosseguiu em sua longa resposta, dizendo ainda: como não mudar de agora para frente, se com o tempo que passa as mudanças vão ficando cada vez mais curtas e mais exigentes? É a lei do progresso. E o mundo, na ignorância em que se expressa, requer todas as mudanças, sacrifícios dolorosos, porque onde o amor não consegue inspirar os homens, a dor toma a orientação desejada. Se quereis compreender mais depressa, repassai os olhos na história dos povos, que podereis constatar a realidade de que vos falo. As mudanças operadas em todos os sentidos da vida. Deus certamente abençoa todas as religiões e as que buscam conservar o que devem renovar, algo acontece para que elas se renovem, abrindo os olhos para a luz de novos melhoramentos. Assim como nós não desejamos que os nossos filhos fiquem sempre nas primeiras letras, Deus também não quer que seus filhos permaneçam apegados a conceitos superados. Se os feitos monumentais dos homens valessem no plano do espírito, o Egito seria o senhor do mundo até hoje. Pelo descortínio das inteligências que construíram as pirâmides e as famosas estátuas de muitos deuses, pelas escolas de iniciação e por grandes personagens sacerdotais. Um homem só bastou junto a Deus para quebrar a impetuosidade do faraó e seu invencível exército. Este homem foi Moisés, com os pés no chão e a mente livre para orar. Respeito este templo que meus pais me ensinaram a respeitar, sua linda forma e nas intenções de quem o fez. Creio até que foi inspiração dos céus. No entanto, tudo isto é pedra e argila, sem inteligência e sem noção do que se passa dentro dessas paredes. Desculpai-me se falo muito, contudo, devo fazê-lo, para que conheçais o assunto em discussão. O silêncio é muito nobre quando é produtivo, mas o verbo pode transformar-se em luz quando deve ser usado. Que Deus nos abençoe. Miramês intervém para lembrar que alguns sacerdotes cochilaram durante a fala de Maria. O sono fez uma seleção natural. Os mais espiritualizados, que realmente buscavam a verdade, estavam atentos e não gostavam quando Maria parava de falar. Inclusive o sumo sacerdote. Ele absorvia todas as palavras da moça de Nazaré, como o vinho mais puro que descia do céu.
O leidor, que se mostrava apático, cochilava e foi despertado a mando do príncipe, a fim de continuar com a sua obrigação. Este procurou aqui, riscou acolá, o que não precisava mais perguntar, porque Maria já havia respondido por antecipação. E firmou o dedo em uma pergunta que estava ansioso para fazer, perguntando asperamente: mulher, recebe o meu respeito, e não penses que sou eu quem faz esta pergunta. E se o conselho desta casa resolver ficar com esta criança e dela cuidar, para que nada lhe aconteça, por já ser famosa como nenhuma outra? Se ela é divina, o templo tem direito à sua vida, para que ela seja preservada dos contraditores da fé. Como procederias diante dessa resolução? Maria olhou para José, deslizou o seu meigo olhar para todos os sacerdotes, pensou em Deus e nos anjos, que sempre a assistiam, e respondeu com confiança: não creio que o templo vá de encontro às leis referentes à família, mesmo para resguardá-la. Desunir a família é destruir a própria nação. Os direitos dos homens devem ser preservados acima de todas as coisas na terra. Quando falamos em separar um filho dos pais, será que chegou à nossa cabeça que isso pudesse acontecer em nossa casa? A quem fez essa pergunta, eu desejaria saber se tem mulher e filhos, se cumpre com os seus deveres de pai e se ama a Deus sobre todas as coisas, como nos refere e ensinam as leis. Acho que não, porque não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo. Quando o Senhor põe uma criança em um lar, é porque escolheu esse lar para que ela ali viva e certamente não desejaria tirá-la de seus pais, a não ser no caso de orfandade, o que é outra situação. Mas tirar um filho dos pais, cuja disposição é muito grande em tratá-lo bem e cuja vida foi sempre reta no respeito às leis de Deus, acho por bem que esse filho fique onde Deus o colocou. Tirar de onde Deus confiou é desconfiar da divindade, porque ela sabe mais que nós o que deve ser feito, principalmente com o seu próprio filho amado. Se os filhos dos homens são bem cuidados, como o Filho de Deus será esquecido? Falta a quem fez esta pergunta senso, critério e mesmo fé, porque quer mudar o que o Senhor determinou. Há pessoas que, se ficassem caladas, seriam mais sábias, pois ao falarem mostram a todos o que pensam, o que têm dentro do coração. Sei que estou falando coisas que incomodam a alguém. Entretanto, não poderei ficar calada quando o fato pede esclarecimentos. E eu mesma aprendo com aquilo que digo aos outros. Se quereis amparar meu filho, basta não o perseguirdes. Se quereis ajudá-lo na sua missão, preparai ouvidos para ouvi-lo. Quando ele se dispuser a pregar em nome daquele que o enviou. A verdade não precisa de defesa. Deus não precisa dos homens. Nós é que precisamos de Deus em todas as circunstâncias e em todos os caminhos. Sei que a maior perseguição para o Messias deverá partir dos conservadores, aqueles que desejam renovar as leis e a alma para Deus, é que serão seus discípulos e caminharão com ele até o fim, bebendo a água da vida eterna.
Miramês intervém mais uma vez para nos contar que Maria silenciou-se, como se estivesse farta de tantas perguntas, sem nenhum interesse para o bem da coletividade, pois só se via interesse pessoal dos velhos escravos do ouro e da autoridade temporal. Mesmo assim, insistiu o ledor em tom inquiridor a mãe do recém-nascido Filho de Deus. Mulher, desejamos saber quais são os meios usados para a tua família viver. De onde vêm os recursos? Porque um filho de Deus deve ser bem tratado e orientado nas letras sagradas. Não deves deixá-lo junto aos marginais. A filha de Nazaré, lúcida e tranquila, interrompe o ledor, porque, mesmo lúcida e tranquila, ela não perdia o seu equilíbrio emocional, por saber que estava tratando com víboras, com lobos que se apresentavam como ovelhas, e respondeu na amplitude de seu coração jovial. Caros senhores, peço a Jeová que nos abençoe em tudo o que pensais do nosso viver, e peço-vos que me perdoeis, se por acaso minhas respostas por vezes não vos agradarem, porque falo o que penso, e penso justamente o que falo, sem constrangimento algum. Parece que respondi à vossa pergunta, quando disse que Deus saberia onde colocar seu filho, sem necessidade de recorrer às esmolas humanas. O meu marido, que foi indicado mais diretamente por este templo que nos acolhe e por quem tenho o maior respeito e grande estima, é um carpinteiro. Vós bem o sabeis, e as minhas mãos não esqueceram o aprendizado que tive nesta abençoada escola. Temos casa para morar, e a natureza é pródiga com aquilo que plantamos nela. Uma coisa nós garantimos, que nunca usaremos do nosso filho para granjear ouro, nem outros bens materiais para o nosso conforto e o da nossa família. Pedimos para acreditarem em nós, que estamos falando a verdade. Os nossos vizinhos poderão comprovar o que falamos da nossa vida. Em nossa família, todos os nossos ancestrais viveram dos próprios esforços, 2 dos quais se tornaram sacerdotes por chamados de Deus e nunca aceitaram a cota que o templo lhes punha à disposição. Tiveram essa honra de viver com o próprio suor do rosto, como nos informam as Sagradas Escrituras, o que deve ser o dever dos homens de bem. Ponto final, fecha-se aspas. Finish por hoje, queridos irmãos. Semana que vem continuaremos este capítulo intitulado A Mãe de Jesus, em sua 6ª parte, lá entre as páginas de números 368 a 373. Despedindo-me, rogo ao boníssimo Pai Criador que nos abençoe e proteja a todos. Muito obrigado.